Abramos a palavra do Senhor em Isaías capítulo 7. Nós iremos ler bem diretamente o versículo de número 14, essa parte da Sagrada Escritura. Isaías capítulo 7. Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Vamos agora para Mateus capítulo 1, versículo 21. Mas antes de chegarmos ao versículo 21, vamos ao versículo 18. Versículo 18 até o versículo número 25. E o texto da nossa pregação é o versículo número 21. Mateus 1, 18. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Por favor, deixem abertas suas Bíblias nessa parte da Escritura. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, não estamos ouvindo o nome Jesus nas propagandas de Natal. Nós temos ouvido muito, mas muito mesmo, sobre a magia do Natal, sobre árvore de Natal, sobre Papai Noel, renas, trenós, árvores, presentes, compras. O nome de Jesus literalmente sumiu do Natal. E nós precisamos discernir os tempos que estamos. Praticamente nada do nome de Jesus é falado no Natal. Por quê? Por que essa ausência? Por que essa desconexão? Porque o mundo ele está usando o nome Natal se não fala daquele que nasceu, do nome do aniversariante. Nessa época de um Natal sem Jesus, nós precisamos ouvir como aconteceu o Natal e o valor do nome de Jesus para o Natal. E por isso, ouçam o Evangelho de Cristo no seguinte tema: o Natal nos lembra do nascimento do Salvador, que tem o nome Jesus. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. O Natal nos lembra do nascimento do Salvador, que tem o nome Jesus. Não foi o mundo que inventou uma história com E,
mágica, um conto que nós conhecemos como Natal. O Natal, ele é parte da história da salvação determinada pelo Senhor Deus desde antes de existirmos e que vem sendo desenrolada na história de nossa humanidade. E essa história nos é revelada na Sagrada Escritura, no Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. E por isso, meus amados irmãos, o verdadeiro significado do Natal nos é revelado no Evangelho, e nós devemos buscar no Evangelho, na Escritura, o que é o Natal e o que significa o Natal. Nós nos deparamos aqui com o relato de Mateus, apóstolo do Senhor. E no versículo de número 18, o Espírito Santo, ele nos diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. O Espírito aqui, ele nos mostra que se nós queremos descobrir como foi o nascimento de Jesus, nós devemos nos direcionar àquilo que ele revela na Escritura, porque foi assim o nascimento do Senhor. E tomando a Escritura por base, nós podemos entender e declarar que qualquer outro conto, qualquer outra história sobre o Natal que esteja fora do Evangelho não é a verdadeira história do Natal. O Natal foi assim, diz o Senhor. Assim como? O Filho de Deus, ele teve uma mãe. Versículo de número 18, o texto diz: o Natal de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe. O Salvador teve uma mãe. Sim. Como você precisou, criança, de ter uma mãe para poder chegar ao mundo, assim também o Filho de Deus, ele teve uma verdadeira mãe. Ele não veio descendo do céu já como um bebê. Ele teve uma mulher como mãe. De verdade. E foi dela, de Maria, que o Salvador, ele tomou a nossa natureza humana, essa natureza onde foi praticado o pecado contra Deus, que nós conhecemos lá na queda, no Éden. E assim, o Salvador, ele foi feito participante da nossa carne, do nosso sangue, dos nossos ossos. Assim, o Salvador, ele tinha uma verdadeira alma humana, como eu e você temos uma alma humana, com apenas uma diferença: Jesus, ele não tinha pecado, ele não tinha o pecado original. E essa natureza humana, carne, osso, sangue, alma, Jesus, ele recebeu de sua mãe, chamada Maria, como diz o Espírito Santo em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, versículo 14. Abra, por favor, a sua Bíblia, nessa parte da Sagrada Escritura. Hebreus 2, 14. O escritor diz, pelo Espírito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, falando de Jesus, igualmente participou, ou seja, participou da carne e do sangue, da verdadeira natureza de sua mãe. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos,
mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, de fato, ele tem a natureza humana como qualquer outro ser humano, sem pecado, como nós aprendemos no capítulo 4 deste mesmo livro de Hebreus, com o objetivo de poder nos salvar. O problema não está em reconhecermos a maternidade de Jesus. O problema não está em nós reconhecermos que ele teve sua mãe. Como o próprio Espírito Santo, ele no versículo 18, ele até destaca: foi assim, estando Maria, vírgula, sua mãe. Isso é um destaque. O problema está quando se sobrevaloriza Maria, dá a ela um valor que vai além da revelação da Sagrada Escritura. Isso a Igreja de Cristo fez antes da Reforma, dando assim a Maria e inventando certas doutrinas que não se baseiam na Escritura, e após a Reforma piorou a situação quando a Igreja de Roma começou a reafirmar e a declarar, por exemplo, que Maria nasceu sem pecado, a Imaculada Conceição de Maria, que ela subiu aos céus, que ela, dentre os outros santos falecidos, recebe uma reverência a mais do que os outros santos. Essas coisas nós não encontramos na Bíblia. E quando se faz isso em relação a Maria, nós estamos envergonhando aquela que o Senhor, por sua graça, escolheu para ser a mãe do Salvador. Mas do outro lado também é verdade. Quando nós diminuímos a maternidade de Maria, nós também não estamos falando conforme o Evangelho. E isso também aconteceu dentro da história da igreja após a Reforma, quando os anabatistas, um movimento radical, contrário a tudo aquilo que era catolicismo romano, se fosse verdade ou não, começou a ensinar doutrinas tão equivocadas e aberrantes e blasfemas quanto é a idolatria prática oferecida a Maria pela Igreja Romana, negando claramente a humanidade de Jesus Cristo ao negar a maternidade de Cristo por Maria. E isso é afrontoso porque, meu amado irmão, minha amada irmã, o Salvador, ele tinha que ser verdadeiro homem, e para que ele fosse verdadeiro homem, ele tinha que nascer de uma verdadeira mulher e participar da nossa verdadeira natureza humana, como qualquer um de nós temos que participar. O Salvador tinha mãe, e essa mãe era Maria, assim diz o Senhor. Agora, o Salvador, ele nasceu de uma virgem, mas não foi gerado pelo homem. Maria tinha um esposo, pois ela estava legalmente casada com José. O versículo 18 novamente diz: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Algo maravilhoso, o Espírito nos revela aqui um detalhe muito importante. Maria, ela não tinha coabitado com José, ou seja, crianças, não tinha ainda consumado o casamento com José, não tinha ainda selado o casamento por meio de um ato conjugal.
Desse modo, Maria era ainda virgem, não tinha conhecido o homem, não tinha se deitado com um homem quando se achou grávida, o texto nos diz. E aí a gravidez não foi algo natural, porque ela não tinha coabitado com José, mas o texto nos diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Algo maravilhoso demais, como nós cantamos no Salmo de número 98, quando Deus ele nos convoca a cantar a Ele um novo cântico, pelos atos maravilhosos que Ele fez. Aqui nós temos um ato maravilhoso de Deus. Uma virgem concebe. É algo tão extraordinário uma virgem conceber uma criança, que esse foi estabelecido por Deus como um sinal que a salvação de Israel estava raiando. Vocês lembram do profeta Isaías que nós lemos? Isaías capítulo 7, versículo de número 14. O sinal que vinha do Senhor pela boca do profeta foi que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. Assim o Senhor proclamou o sinal que marcava o tempo da salvação de Israel. E quando Deus ele está nos dando esse relato, no versículo de número 18, o Senhor Deus ele está se exaltando. O Senhor Deus ele está revelando que a salvação não vem do homem. O Salvador não foi um fruto gerado pelo homem caído, mas a sua natureza humana é fruto do poder do Espírito Santo, porque é pelo Espírito que ela se achou grávida. O mesmo Espírito Santo que por seu poder criou tudo do nada. Imagine o mesmo Espírito que lá em Gênesis capítulo 1 diz que pairava sobre as águas e que pelo poder dele fez o universo surgir, fez os grandes planetas surgirem, as grandes estrelas, as coisas grandiosas e as coisas pequenas que nós nem conseguimos ver. Pelo poder desse Espírito, a natureza humana de Jesus foi criada. E quando nós lemos em Lucas, nós aprendemos alguns detalhes a mais que Mateus não falou, porque o Espírito do Senhor, a Bíblia diz, iria cobrir Maria com a sua sombra, com a sua nuvem de glória. E nessa ação sobrenatural do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o ente santo que estava no ventre de Maria, seria chamado o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Uma obra sobrenatural do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Deus que para Ele não há impossível para a nossa salvação, um Deus que dá a sua salvação de modo que nós nem podemos imaginar e que nem conseguimos conceber e nem criar em nossa mente. Assim foi o Senhor, o que o Senhor fez. O Salvador, embora sendo filho de Maria, segundo a natureza humana dele, não era o filho natural de José, um homem. Agora imagine José nessa situação. Para José foi um grande choque saber que a sua noiva esposa, eu vou usar esse termo noiva esposa porque ela estava já comprometida com ele, mas ainda não tinha coabitado com ele.
Imagine José, ele sabendo que a sua noiva esposa estava grávida, e ele sabia que ele não era o autor dessa gravidez, o responsável por essa gravidez. E por ele ser um crente fiel, um crente temente a Deus, porque o texto nos diz, versículo número 19, mas José, seu esposo legal, sendo justo, ou seja, sendo um homem temente a Deus, um homem que vivia a lei de Deus em seu dia a dia, um homem irrepreensível segundo os homens, justo, diante dos homens, segundo a lei de Deus, e não querendo infamar Maria, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, sabendo da gravidez de Maria, José, por ser um homem justo, José, por não querer trazer má fama sobre a virgem, ele resolveu desfazer o casamento mediante um divórcio. É isso que diz: deixá-la secretamente, expedir a ela uma carta de divórcio. E o texto nos diz que o nosso irmão José foi dormir com essa preocupação na cabeça dele. A palavra de Deus nos diz que, versículo de número 20, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho. Então José estava dormindo, ele estava pensando, porque era um problema grande aquilo. E ele, em sonho, o texto nos diz, um anjo do Senhor apareceu a ele. Nós vemos assim que, enquanto nós não entendemos os planos de Deus para nós, podemos até ficar profundamente perturbados. Muitas coisas acontecem em nossa vida porque Deus determina que essas coisas aconteçam em nossas vidas, sem nos dar explicação do porquê, do motivo, da razão dessas coisas acontecerem. E isso pode de fato tirar de nossos corações a tranquilidade. Isso pode de fato perturbar-nos de modo profundo. Isso nosso irmão José passou. Ele não compreendia o que Deus estava fazendo, ele só conseguia ver aquilo que ele conseguia ver, que era que a sua noiva, a mulher dos seus sonhos, estava grávida. Mas, pela graça de Deus, no caso de José, Deus ele resolveu tirar a preocupação de seu servo. Durante o sono, nós já vimos no verso 20, José ele recebeu uma revelação do Senhor, porque nesse tempo, meus irmãos, Deus usava sonhos como meio de revelar aos profetas e a certos homens a palavra dele. Não mais hoje, onde temos a palavra de Deus encerrada nos 66 livros da Bíblia. Deus não usa mais desse recurso, sonhos, para nos revelar a sua vontade. Mas nessa época em que José se encontrava, e até aos tempos dos apóstolos, Deus ele falava ao seu povo por meio de sonhos, não a qualquer um, mas aos seus profetas e a quem ele queria revelar alguma coisa. E assim aconteceu com José, e num sonho, um anjo do Senhor, provavelmente o anjo Gabriel, que era o anjo que estava aparecendo a Maria, que apareceu a Maria, e que estava comunicando a outros a vinda do Salvador, possivelmente Gabriel foi o anjo que trouxe a mensagem de consolo e de paz para José. Como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é consolador, como o nosso Deus ele nos traz paz usando a sua palavra. E José é pelo anjo, assim na revelação do sonho, lembrado das promessas que o Senhor estava falando há muito tempo
pelos profetas. A primeira coisa que José é lembrado é que ele é um legítimo descendente de Davi. Veja como o anjo do Senhor, na revelação, o sauda. O texto diz, versículo de número 20: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Apesar da pobreza de José, porque José ele era pobre, era um crente pobre, ele tinha Davi como seu ancestral. Ele tinha um rei como seu ancestral. Ele pertencia à tribo de Judá. E por que esse detalhe familiar está sendo lembrado na revelação? Ora, porque tanto para José era importante ele ser lembrado sobre os ancestrais dele, como também para aqueles que estavam lendo primeiramente essa revelação, era importante ser lembrado sobre quem era José. Porque, meus amados irmãos, a promessa de Deus é que de Judá e da descendência de Davi viria o Salvador das nações. Você lembra da leitura que nós fizemos antes do culto? Você lembra da bênção que Jacó ele ordenou sobre Judá, dizendo que de Judá não se apartaria o cetro do poder, que Judá ele dominaria sobre seus irmãos, que Judá ele venceria os seus inimigos, que Judá de fato de Judá sairia Siló, aquele que iria governar. Lá na bênção de Jacó, Deus já estava fazendo revelar a Israel que de Judá sairia o Salvador. E lembre-se da promessa do Evangelho a Davi. Foi prometido a Davi que o reino seria de um dos seus descendentes, e esse descendente teria um trono de geração a geração, seria rei eterno. Ele é filho de Davi. Agora você deve estar pensando, mas pastor, Jesus não era filho natural de José, então por que isso? Ora, ele estava dentro da família de Davi, mas não somente isso. Maria também era descendente de Davi. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, capítulo 1, no capítulo 1, versículo 1, o texto diz: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus de fato ele é descendente do rei Davi, e ele é descendente de Abraão. Então a promessa de Davi e a promessa de Abraão, de que de Abraão sairia um descendente que faria benditas as nações da terra, está sendo apresentada na genealogia de Jesus. E quando nós encontramos, veja só, no versículo de número 16, o texto diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ou seja, José, que era descendente de Davi, ele casou-se com Maria, da qual nasceu Jesus. Essa explicação não é colocada por acaso, está de fato enfatizando que a mulher concebeu o Salvador, que tem a promessa de Davi e de Abraão, o executor da salvação. Mas até agora nós também podemos pensar, está dizendo que nasceu de Maria, e onde Maria é dita como descendente de Davi. Lucas, ele como historiador, ele tinha pelo Espírito Santo, o Espírito usando esse dom dele de ser um historiador, ele prestou atenção, ele foi lembrado, melhor dizendo, dos detalhes acerca do recenseamento de Jesus, dos pais de Jesus. Lucas capítulo 2. O texto nos diz que o Senhor, movimentando em sua providência a terra, o império romano, determinou por meio do imperador César que houvesse uma contagem do povo que morava no império. E esse povo em Judá deveria ser alistado nas suas cidades onde haviam nascido. E o texto nos diz, no versículo 4:
José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. E qual o objetivo? A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Com Maria. Não só José seria alistado, mas Maria também seria alistada em Belém, cidade de Davi. Isso nos dá a base para afirmar que quando o anjo ele está lembrando a José que ele é descendente de Davi, ele está lembrando as profecias que o Senhor vem trazendo por boca dos seus profetas, que de Judá sairia o Salvador do mundo. Chegou o tempo. José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa. Versículo de número 20 ainda. Como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A ordem aqui, depois da saudação, é que o casamento não fosse desfeito. Nós sabemos muito bem que casamento é uma aliança que Deus ele firma e que o homem não tem o direito de desfazê-la. Somente apenas dois casos determinados pelo Senhor torna legítimo o divórcio. O primeiro dele nós encontramos em Deuteronômio 24, que é a relação sexual ilícita. Jesus tinha plena, como homem, Jesus ensinou isso. E o segundo caso, onde o divórcio é legítimo, é quando o cônjuge descrente abandona definitivamente o lar. Paulo, ele apresenta isso em 1 Coríntios capítulo 7. No caso de José, Deus, ele está ordenando a José que ele de fato não desfaça o casamento, porque não houve motivo lícito para que ele pudesse desfazer o casamento, praticar o divórcio, porque não houve relação sexual ilícita, não houve imoralidade que desse base a José para que José assim despedisse Maria. Ela ficou grávida, não porque traiu José, e por isso não havia justificativa para o divórcio, mas ela ficou grávida do Espírito Santo. O texto nos diz, a palavra do Senhor nos diz, porque o que nela foi gerado, antes, Mateus já falou pelo Espírito, agora é do Espírito Santo. Não é do homem, mas é do Espírito Santo. Aquele que foi gerado no ventre de Maria. Deus é o Pai daquele que foi gerado do ventre de Maria. É do Espírito Santo. Por isso que ele era também chamado Filho do Altíssimo. Não desfaça o casamento. José ele recebeu a revelação que era também um menino. A Bíblia nos fala no versículo 21, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Um filho é que foi gerado. Um homem
que Maria tinha no ventre e esperava o seu nascimento. Qual o valor disso? Não é que Deus seja machista, não é que as mulheres não tenham honra. Qual o valor? Ora, meus amados irmãos, como nós aprendemos no sermão passado, no domingo à noite, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus ele havia prometido a Satanás e prometido à sua igreja e prometido assim às nações um descendente homem que salvaria a criação da maldição do pecado, destruindo as obras do diabo e colocando o mundo em ordem. Não uma filha nasceria, mas um filho foi gerado, pois foi um homem colocado como cabeça da humanidade e não uma mulher. Hoje em dia nós vemos uma perversão da criação de Deus quando nós vemos esse conceito de que a mulher é a cabeça de igual autoridade que os homens, seja dentro de uma sociedade, seja dentro do lar e pior, seja dentro da igreja. Não. Um homem foi colocado como cabeça da humanidade. Um homem ele é colocado como cabeça dentro da sua casa. Os homens são colocados como cabeças dentro da igreja. E quando nós pervertemos essa ordem hierárquica, que não significa desonra para as mulheres, nós estamos atentando contra a ordem que o Senhor Deus estabeleceu para a nossa felicidade e para toda a boa ordem do universo. Um homem pecou. Por um homem que não exerceu seu ofício, a morte entrou no mundo. Foi um homem que se aliou com o diabo para criar um estado paralelo ao reino de Deus. Agora Deus encarna como um ser humano, agora do sexo masculino. Ele encarna como um verdadeiro homem. Ele encarna como um homem não só verdadeiro, mas também para ser um homem justo. Um homem que obedeceu a lei de Deus contrariamente a Adão. Um homem que, ao invés de querer dar um golpe e criar um reino paralelo a Deus, é de fato o Deus que se torna homem para vir aqui na terra e restaurar o reino de Deus, mediante a sua morte na cruz. O Salvador é o último Adão, um homem, Salvador do seu povo. Veja no verso número 21, o nome que deve ser dado por José ao filho de Maria deve ser Jesus. Apesar do nome Jesus ser um nome comum naqueles dias, porque é a versão grega do nome hebraico Josué, Deus ele escolheu um nome para o seu filho, que revela ao mundo quem é o seu filho, e revela ao mundo a missão do seu filho, quando ele vem encarnar, nascendo de Maria. O nome Jesus significa Jeová certamente salvará. Jeová, ele vai salvar o seu povo. Agora você imagina isso tudo acontecendo numa revelação, em um sonho. E numa revelação, o Senhor estava dando uma grande, boa nova a José, uma boa notícia.
Que notícia era essa? Chegará o Natal do Salvador que fora prometido ao povo de Deus. A palavra Natal, crianças, significa nascimento. O Natal, o nascimento daquele que vai tomar os pecados do seu povo para si mesmo e assim salvar esse povo da condenação que eles mereciam em Adão. O filho que Maria terá é Jeová, é o Senhor da aliança, que encarna para satisfazer a ira de Deus contra o pecado do seu povo e assim obter, conquistar para o seu povo o perdão dos pecados, mas não só o perdão dos pecados, mas também a justiça que permanece diante de Deus, justiça perfeita, mas não somente isso, conquistar para o seu povo a vida eterna. É Jeová mesmo que encarna. Pois o anjo diz a José que o nome dele deve ser Jesus. Mas não somente isso. O anjo diz a José que tudo que estava acontecendo com Maria e com ele, por tabela, era para que se cumprisse a promessa de Deus pregada por Isaías. Versículo de número 22, o texto nos diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O que foi que o profeta falou? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Como a versão que Mateus estava usando era uma versão grega do Antigo Testamento, ele dá o significado como aspa, que quer dizer Deus conosco. Claro que o anjo lembra a profecia de Isaías 7,14 a José no sonho, e Mateus, para dar melhor entendimento àqueles que eram leitores do seu evangelho e que não conhecia bem o ensino, ele declara o que significa Emanuel, Deus conosco. Notem, meus amados irmãos, que é Jeová mesmo que encarna. Isaías viu que uma virgem daria luz a um filho e ele seria chamado pelo nome de Emanuel. E aqui nós vemos que Jesus, ele não era um semideus. Vocês sabem aquele conceito grego de um semideus como Hércules. Ele é uma mistura entre um deus e um ser humano. Não, Jesus não é semideus. Jesus não é um Deus menor, como diziam os arianos, como diziam os socinianos na época da Reforma, como dizem os testemunhos de Jeová de hoje. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus conosco. É o próprio Deus que vem estar conosco na pessoa do Salvador, que é Jesus. E assim o anjo está deixando muito claro para José e para todos nós que não há outro Salvador além de Jesus, além do Filho de Maria. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos das consequências de nossos pecados em Adão. Não há outro nome que seja a nossa justiça diante de Deus. Jesus é o único, o exclusivo, o somente Ele, Salvador, que Deus ele providenciou para o seu povo eleito para a vida eterna.
Por isso, meu amado irmão, é debalde, é em vão, é blasfemo a busca de qualquer outro Salvador e qualquer outro meio de salvação, senão por meio e exclusivamente e somente por Jesus. Só Ele é o Salvador. Ele é Deus conosco. Ele é o Emanuel. Depois dessa grande boa nova, fundamentada na escritura do Antigo Testamento, que era pregada em Israel todos os sábados, o irmão José foi despertado do sono. Texto do versículo de número 24: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Veja a graça de Deus na vida de José. Veja os frutos da verdadeira fé na vida deste servo de Deus. O fruto da verdadeira fé, que é obediência. A fé, ela não é infértil. A verdadeira fé, uma vez recebida, uma vez doada a nós, ela de modo natural vai produzir frutos em nossa vida. E um desses frutos bonitos, viçosos, grandes, feito uma manga, ou até quanto uma jaca, é a obediência. Jesus, ele disse: aquele que quer ser meu discípulo, obedece o que eu digo. E notem no fruto da verdadeira fé se manifestando em José. José, ele não se divorciou de Maria, mas José, ele recebeu Maria como sua esposa. Veja que ele não se importou mais do que as pessoas poderiam pensar dele. Veja que ele pegou e colocou o seu nome abaixo da obediência a Deus. Ele, como um servo justo e humilde, assim estava manifestando a obra de Deus em seu coração, porque ele estava colocando a palavra de Deus e a honra de Deus acima dele mesmo. Ele se submeteu, ele manteve o casamento com Maria. Ele respeitou a virgindade de Maria até que Jesus nasceu. O versículo diz que ele, contudo, não a conheceu. Esse conhecer é a vida íntima de um casal. E além disso, não o conheceu enquanto ela não deu à luz. Ele manteve-se afastado sexualmente de Maria. E depois ele põe o nome de Jesus no menino. Quando prática de Israel, quando ele foi apresentar a oferta pelo primogênito de Maria, o nome do menino foi Jesus. Fruto da fé, fruto da graça de Deus nele. Como o Senhor Deus soube escolher a família do seu amado filho. Como o Senhor Deus deixou o seu filho sob os cuidados de um homem temente, um homem justo, para a glória de Deus. Concluindo, meus irmãos, minhas irmãs, vendo tudo isso que aconteceu com José, ouvindo o que o Senhor, pelo Espírito, tem revelado a Mateus e trazido a nós pela pregação do Evangelho, será que dá para nós entendermos por que Satanás tem trabalhado junto com os seus servos e ministros para retirar do Natal o nome de Jesus?
Porque falando de Natal, não há como negarmos que a mensagem do Natal é a mensagem da salvação que vem só do Senhor. Porque o Natal é a mensagem do nascimento daquele que recebeu o nome Jesus, ou seja, é a mensagem do nascimento do Salvador prometido ao mundo. E quando eu falo ao mundo, eu digo tanto a judeus quanto a gentios. Esse era o conceito de mundo que nós devemos entender quando falamos que Jesus é o Salvador do mundo. Ele não é Salvador somente de Israel, Ele é Salvador também dos gentios. Ele é o esperado das nações. Ele é aquele que vem de fato salvar os eleitos de Deus, os quais Deus chamará dentre todas as nações da terra, fazendo-os assim seu povo, ovelhas do seu pastoreio, nação santa, povo escolhido, nação sacerdotal e profética. O Natal é a mensagem do Deus que, vendo nossa perdição e pecado e a nossa incapacidade de nos salvarmos da condenação justa, vendo a nossa depravação, Ele resolveu descer lá do céu, encarnando, para pagar o preço por nossa salvação, satisfazendo a sua justiça que exigia a nossa morte, tomando a nossa natureza humana com todas as suas fraquezas, porém sem pecado, para que nessa natureza humana Ele pudesse condenar o pecado, não conhecendo o pecado, mas se fazendo pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Natal é a mensagem assim do Deus gracioso, do Deus que amou, porque, meus amados irmãos, é a mensagem do amor puro de Deus, o amor encarnado e a graça encarnada, porque Deus prova o seu próprio amor por nós, tendo dado Cristo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Assim nós temos como imaginar e entender o motivo de Satanás querer apagar e desconectar o Natal da pessoa e da obra de Jesus. Não é interessante para ele mostrar a nossa miséria, não é interessante para ele mostrar a sua derrota, não é interessante para ele exaltar o Deus gracioso e amoroso que se revela a pecadores mediante Cristo Jesus. Não é interessante a Satanás o Evangelho que o Natal nos ensina. Por isso nós, como Igreja de Jesus Cristo, nessa época, quando os cristãos historicamente lembram do Natal, porque nós sabemos muito bem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e que essa não é uma data fechada, mas é uma data que foi escolhida pela igreja cristã antiga. Nessa época de Natal nós devemos voltar para a Escritura, para meditarmos na graça, no amor de Deus para conosco, sua igreja eleita. É nessa época de Natal que nós não devemos ficar pensando na falsa mensagem de Satanás que prega aos homens, prega aos nossos filhos, em presentes, em roupa nova, em banquete, no peru do Natal, no chester, na galinha.
Nessa época de Natal, quando a idolatria do consumo ela é estimulada por Satanás para afastar o nosso coração e o nosso pensamento de Cristo, quando chegam pessoas a ficarem depressivas porque estão solitárias e não tem aquilo que o mundo está pregando como sendo a felicidade do Natal. Não. O Senhor chama você aqui, povo dele, para que você medite, pense nessa época especialmente, do grande presente gracioso que é o Salvador Jesus. Jesus foi lhe dado sem você merecer, e você foi dado a Jesus sem ter mérito algum de sua parte. Isso é um presente. Você era inimigo de Deus, mas Ele na sua graça escolheu e lhe regenerou e te fez amigo por meio da sua obra salvadora e poderosa. É um presente que eu e você, nenhum de nós aqui merecíamos, mas Deus nos deu. E assim pense neste Filho que nos foi dado, Jesus, e se alegre por ter recebido de Deus, por pura graça, esse presente, por Deus ter te escolhido e por Ele ter te dado a Jesus, e você agora está numa relação de amor e de graça com Deus, porque este menino não ficou numa manjedoura, mas este menino que nos foi dado, um filho, ele cresceu como um verdadeiro homem. Ele obediente foi a Deus em todas as coisas, dolo algum foi achado em sua boca, e ele morreu na maldita cruz, e não ficou numa manjedoura, mas morreu num madeiro, para salvar você, e ressuscitou para a tua justiça, e está à direita de Deus como um verdadeiro homem, rei, sacerdote, intercedendo por você e garantindo a sua salvação eterna nele. Esse mesmo Jesus, que não voltará como um menino, mas voltará sim como ele é, um homem, para julgar vivos e mortos, para eliminar toda a corrupção de nossa natureza, para poder julgar e lançar no inferno todos os seus inimigos, para pôr em ordem toda a criação, para que nós possamos assim viver com Ele eternamente e com todos os seus santos, em corpo e alma, restaurados. Isso tudo está nos sendo anunciado na história da redenção que nos é revelada, e o Natal faz parte dessa história da redenção. Voltemos para a Escritura, para relembrarmos como aconteceu o nascimento de Jesus, para assim sermos protegidos do espírito do anticristo que prega o antinatal, que não fala de Jesus, mas fala de um Natal. Portanto, que nessa semana que inicia-se hoje, onde no dia 25 de dezembro será lembrado o dia do nascimento de Jesus, possamos assim estar lembrando do Natal do Senhor, e usemos esse tempo para nos alegrarmos, exultarmos, mesmo que falte companhia, que é algo bom, a gente sabe, mesmo que falte a roupa nova, que é algo bom que nós sabemos, mesmo que falte o banquete, que é algo bom também que nós sabemos, mas nos alegremos naquele que faz não só um dia ser feliz, mas toda a nossa vida, seja aqui ou seja depois da morte, feliz. Jesus.
aquele que é a encarnação da graça de Deus e do amor de Deus, aquele que é o Salvador, que tem o nome Jesus. Amém.